O crescimento absurdo da China pode mudar o futuro do Brasil. E você precisa saber por quê. Vamos acompanhar um trecho do podcast Market Makers, onde Ricardo Jeromel conta como começou a se aprofundar no mercado chinês e quais foram os caminhos que o levaram a se tornar um grande investidor. Então a China entrou com muita força na minha vida assim, e depois, de maneira bem transparente, eu tive uma namorada chinesa, a gente noivou, quase casamos. Você comentou da pós que eu fiz em Paris, na primeira festa que teve, que o curso tinha ganho, aquela coisa de ranking do Financial Times e tal. Teve uma celebração e na primeira festa a gente se conheceu e foi um negócio muito intenso, a relação não perdurou. Mas ali o dragão me mordeu e eu fiquei encantado com aquela cultura. E hoje sou casado há mais de 10 anos com uma pessoa não chinesa. Minha esposa é de Los Angeles. E depois eu tava lá no Vale do Silício, você comentou de uma startup de tecnologia, que era um time de futebol, quem gosta de futebol, o Dagoberto era o nosso craque, nós jogamos um ano. E fomos campeões nacionais da segunda divisão dos Estados Unidos, e ali eu tinha investidor de Apple, Google, PayPal, Facebook, Yahoo. A gente levantou mais de 20 milhões de dólares para fazer esse time, e essa turma vinha falar comigo sobre China, e que eu era apaixonado por história, cultura da China, e num dado momento eu falava, cara, vocês sabem que eu sou brasileiro, que eu visto essa camisa o tempo todo, eu tenho um puto orgulho de ser brasileiro, ser brasileiro só me abriu portas no mundo inteiro. Eu falo, cara, vocês nunca me perguntaram nada do Brasil, então vocês não são curiosos intelectualmente. Que cargas d'água vocês querem tanto saber de China? E lá em 2015, 16, 17, o pessoal falava, não, eu tô indo pra lá beber aquela fonte, eles estão na nossa frente em tudo que é fintech, e-commerce, tudo que é hardware vem de lá, eu preciso entender aquilo, nunca fui, ou conheço muito pouco. Então essa ignorância que nós brasileiros em geral temos, que nossos filhos não estão aprendendo nada de China na escola, não somos só nós. Os ocidentais como um todo, os americanos também. E os caras percebiam, e aí eles iam. E aí o meu time, jogou um ano e foi campeão nacional, mas o time acabou porque a liga acabou. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu tava lá no Vale do Silício, onde o empreendedor é um ser, é quase aqui no Brasil um jogador de futebol de grande sucesso, é um ser tão admirado. E vários amigos meus vinham pra mim e falavam, Jeromel, o que você vai fazer? Eu falava, cara, não sei, eles, pelo amor de Deus, não vai virar consultor, não vai voltar pro mercado financeiro, tu é empreendedor. Se você precisar de um cheque, toma aqui pra você começar, eu nem sei o que você vai fazer, mas eu tive mais de 20 conversas dessas. A empresa dele já tinha levado 800 brasileiros pro Vale para fazer aquelas missões empresariais aqui. E eu era uma das pessoas que sempre os recebia. E eu achava muito maneiro. Vinham brasileiros... Eu saí do Brasil em 2005, já fazia mais de 10 anos. A minha empresa era um time de futebol, o brasileiro em geral é apaixonado, então eu comprava. Como assim? Meu Grêmio tem mais de 100 anos, meu Corinthians tem mais de 100 anos. Como é que você começa do zero? E você ainda tá me falando que é uma startup de tecnologia. Então depois você coloca nos links lá, a gente fez um negócio de ticketing usando AI em 2017, tá lá no YouTube ainda. E o pessoal ficava maluco e comprava cachecol, virava season ticket holder, como se fosse sócio torcedor, queria investir no clube, a gente não precisava de investidor, mas era muito bom pro clube. E eu gostava. E aí o Marcelo falou, não, então usa a infra da nossa empresa para você fazer o que você quiser. Se em 6 meses você me entregar isso de bora online, de resultado final, você vira sócio do todo. Essa era a proposta irrecusável. Era a proposta irrecusável. E pra mim, quando eu fui falar com a minha esposa, ela falou assim, a minha esposa é o cérebro da família. Eu, como vocês podem ver, sou o nariz. Ela falou, não, legal, porque daí você vai estar se barbeando na cara dos outros. Tipo, se der errado, a gente não perde nada. Ao invés de fazer um sabático, ao invés de viajar pra pensar o que eu ia fazer, eu sempre me vi como um empreendedor. E aí, eu peguei o business que eles tinham, que já tinham levado 800 pessoas pro Vale, e eu liderei viagens para Israel, para Coreia, pro Japão, para Londres, para Paris. E quando eu cheguei na China, eu já tinha morado na China em 2009, em 2011, aquilo tinha mudado assim, não é que tinham mudado, que tinham passado 7 anos de evolução, não. Porque o pai daquela minha namorada, na época, ela era dono de fábrica da Armani, perto de Xangai, então eu conhecia a China fabril. Quando eu cheguei lá e vi uma superpotência em inovação, o pessoal me falava, eu não conhecia, eu era ignorante, a China inovadora. E aí a minha esposa também, quem vai pra China e não se apaixona, não fez a China direito. O pessoal que vai fala, mas a comida, cara, eu tenho saudade da comida chinesa. Bom, enfim, aí mudei pra China e o negócio bombou.
de interesse de ocidentais querendo aprofundar a China. E eu percebi, igual você estava falando, qual é a frase bonita que você falou? Daimon? O Daimon, né, de ser... Qual que é sua essência interior, né? O que te faz dormir mais cedo, dormir mais tarde e acordar mais cedo, né? Então, eu cresci, é legal você falar isso até. O meu avô faleceu esse ano e ele falava uma frase que ele falava assim: a coisa tá indo mal, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, trabalha. Então, na minha família, meu irmão, a gente trabalho em primeiro lugar, assim. Enfim, daí, então, pra nós é meio... Não funcionaria isso, Daimon, que a gente sabe que tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde para as coisas, pra ter uma chance de dar certo. Mas o meu Daimon na vida sempre foi... Eu tive uma vida meio... Muitas mudanças, né? E muita viagem. Que o meu tesão sempre foi onde eu vou aprender mais. E onde eu vou crescer mais rápido. E aí, quando você viaja, quando você sai da sua zona de conforto, cara, você aprende demais. E aí, esse negócio de ensinar, eu percebi, quando você vai dar uma aula, quando você vai falar de algum assunto pra alguém... Se você não conhece muito, aquela coisa que o Einstein falava, se você não consegue explicar para uma criança de 5 anos, você não conhece o suficiente. E eu percebi que ensinar era meio aprender ao quadrado, porque uma vez que você conta, você deve ver bem isso. E aí me apaixonei por isso E também li uma matéria do fundador do Airbnb. Um guri de menos de 35 anos, de repente criou um império. E aí ele falava como é que ele fazia para aprender. E ele queria aprender de investimento, o que ele fazia? Ele não lia livro nenhum, ou talvez ele lia, mas ele falou que ele dava um jeito, pegava um avião e ia lá conversar com Warren Buffett. Quem é a pessoa que mais entende isso no mundo? E aí trocava ideia, eu pegava o livro mais bacana e ia lá falar com o autor. E aí esse negócio de poder olhar no olho e fazer qualquer pergunta, que é o que você faz aqui, pô, já assisti entrevista tua com o Stuba, com várias lendas do mercado, eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de aprender. Uhum. Então eu fundei uma empresa, agora eu saí Até daí, como é que eu fui parar no mercado financeiro, que eu sei que é o interesse do pessoal. O pessoal da 3G Radar, que é uma gestora fundada em 2013, que tinha 3G Capital como sócia relevante, os 8 sócios foram para a China e eu organizei um roadshow para eles, nos interesses deles. Uhum. Eram e são grandes acionistas de Eletrobras, por exemplo. E aí, no último dia, eles falaram: pô, Jeromel, você saiu do Brasil em 2005, estamos aqui no final de 19... O que você tá fazendo? Volta pro Brasil, vem trabalhar com a gente. E eu lembro direitinho uma frase que o Mário Campos, lá um dos 2 fundadores, junto com o Pedro Batista, me falou, que ele falou: cara, chega aí, a gente vai ver o que você vai fazer. A gente acredita naquela frase do Jim Collins, de pôr as melhores pessoas dentro do ônibus, e aí elas decidem pra onde vai o ônibus, como é que a gente faz. E aí teve várias entrevistas, até te contei, né, a gente tava conversando antes, o Teles veio me entrevistar e falou de um amigo nosso em comum aqui. E aí entrei lá e virei sócio rapidamente. E o meu papel lá, então, como é que funciona a gestora? Como várias, tem os especialistas por setor. Então tem o time de infra, o time de saúde, o time de consumo. E eu era o elétron livre que trabalhava com todos esses times, falando: nessas nossas teses aqui, nessas empresas específicas, o que pode ser disrupção? Por exemplo, teve um cara lá, um sócio granjeiro, um fenômeno, que ficou vários anos estudando saneamento antes da gente investir 1 centavo em saneamento. E aí falava: cara, o que pode ser uma disrupção em saneamento? Imagina que se alguém inventar uma caixa, você vai lá, faz suas necessidades, e aquela caixa, depois você usa aquilo como adubo. Pô, todos os tubos, todo o capex que uma Sabesp fez, se nasce um negócio desse, realmente disrupta. E aí eu fiz mais de 150 reuniões ao redor do mundo para ver se tinha alguma coisa vindo. E depois a gente viu que não, e a gente olhava muito vento a favor. O que a gente pode plugar? Por exemplo, a gente era acionista de Grendene, mais de 25 mil funcionários lá em Sobral fazendo calçados, maior exportadora de calçados do Brasil. Pô, se a gente plugar algum IoT naquela fábrica que gera uma eficiência de 0,5%, é lucro na veia. Tem algum IoT que a gente consegue pegar lá nos cantões de Shenzhen? E a gente fazia isso, conectava com as empresas. E a outra coisa que eu fazia que gerava muito valor era realmente conectar o nosso time e as nossas empresas e o pessoal próximo com pessoas brilhantes do mundo, que a gente ia lá conversar sobre o que por exemplo, um amigo meu, que é um médico formado em Stanford, tocou hospital na Arábia Saudita e se apaixonou pela Ásia e estuda modelos de inovação no setor de saúde da China. Então a gente fazia muita coisa, eu nem sei se eles vão gostar, porque eles não gostam de dar entrevista, de falar nada, mas eu sou um grande fã.
fã, admirador daquelas pessoas, como seriam, assim, sei lá, o que eu olho, o que eu quero que meus filhos sejam, seria pessoas como eles, de valor da palavra, trabalhador, do bem, feliz, bem resolvido. E aí, 2 anos atrás, no final de 23, eles pediram para organizar uma viagem para uma das empresas do nosso portfólio para a China. E quando eu me organizei aquela viagem e vi colocando o pessoal na cara do gol e estando na sala e trocando aquelas ideias, eu falei, cara, eu tenho que voltar para minha natureza, para o meu diamond, né, que fala. Eu tenho que viver disso, cara. Eu tenho que arrumar um jeito de estar fazendo só isso. E aí, eu pedi para sair, mas mais de 80% do meu patrimônio continua lá. É a melhor maneira que eu conheço de perpetuar e crescer patrimônio mesmo. São os melhores que tem na minha visão. Não conheço todo mundo, mas do que eu conheço, para perpetuar capital de longo prazo mesmo. E aí fiz minha empresa, que chama FCGI. Não tem nenhum site, não tem nada, só no boca a boca mesmo. A gente quer conectar o melhor do mundo com o melhor do Brasil. Então... E hoje você fica baseado na China? Hoje, eu estou meio nômade. Eu fiquei agora 7 semanas na China, no primeiro semestre. Vou ficar 9 semanas agora no segundo semestre. Mas a gente organiza essas imersões globalmente. Então, fiquei 3 semanas na Escandinávia agora. Cara. Com diferentes clientes querendo conhecer o que dá para trazer de lá para cá. Organizei para o Instituto Caldeira, que é um negócio incrível, que vale a pena todo mundo conhecer, no Rio Grande do Sul. A elite empresarial, 42 empresas se uniram e falaram, cara, nessa nova economia digital, a matéria-prima fundamental é cérebro bem treinado. E os nossos melhores pessoal de tecnologia, tá indo para São Paulo, tá indo para os Estados Unidos, tá indo para Europa. O que a gente faz para esse pessoal ficar aqui? Então, quando a gente estuda, quando a gente olha um ecossistema inovador, vem na cabeça Vale do Silício, Shenzhen, Israel, eles têm algumas características em comum. Uma delas é a academia, muito perto. Então, Vale do Silício não seria Vale do Silício se não tivesse Berkeley, Stanford ali por perto. O papel do governo é um papel fundamental, até para sair do meio do caminho. O papel das grandes empresas, que acabam virando clientes e até dão saídas menores. O papel do capital. E aí o Instituto Caldeira foi esses 42 líderes muito ancorados pelo Marciano do Agibank. O Marciano. Ele é o chairman lá. Eles falaram, cara, vamos fazer isso aqui. Eles pegaram, por que chama Caldeira? Porque é a primeira fábrica da Renner, tinha um caldeirão lá, uma área gigantesca. Cara, a gente tava na China, o Marciano, um cara que não gosta de aparecer do setor de calçados, chamado Ricardo Correia, fenômeno. E o Chris Galó, que é filho do Galó da Renner, que é um mega investidor, baita cara pra você entrevistar, Salomão, da Quartz. Acho que já falaram dele em alguma outra ocasião. Não gosta muito de aparecer, né? Mas não sei se ele toparia, mas já trabalhou na Dino, trabalhou em vários lugares e agora toca a empresa dele, chamada Quartz. Olhem o site aí, focado em crescimento, um baita cara, estudioso, do bem. E aí o Marciano, ele e o Ricardo, a gente tava num trem de Shanghai pra Hangzhou indo visitar Alibaba, com um grupo. E aí eles me contam essa visão deles. E aí eu pego o Rui, que trabalhava comigo, o Rui Cavendish, que é outro fenômeno, que hoje é meu sócio, é irmão do Raul Cavendish, que é do mercado aqui. Não, o Rui a gente até gravou com ele, acho que na época do Stock Pickers. Você me chamou e eu não podia, e daí eu falei, fala com o Rui que você não vai se arrepender. Você gostou, né? Sim, foi muito bom. É um fenômeno. O Rui é a minha Wikipédia ambulante. Melhor que a Wikipédia, né? Que a Wikipédia tem muitos erros. O Rui de vez em quando, mas quem não erra? Mas é mais raro. E aí eu peguei eles e falei, cara, deixa a reunião lá com a Alibaba, com o resto do grupo, e eu vou levar vocês pra Dreamtown. Dreamtown é um negócio que a China fez, é um Instituto Caldeira vezes China. Deu pra entender um pouco o que é o Instituto Caldeira. E quando a Alibaba fez o maior IPO da história até então, em 2014, ninguém nunca tinha levantado tanto capital num IPO. E era uma empresa de tecnologia, então muita gente com stock options e tudo mais, ficou muito rica. Eles criaram um hub de inovação ali do lado do headquarters da Alibaba, e os números são inacreditáveis. Tanto que eles me falaram os números a primeira vez, eu não acreditei. Falei, mulher, o chinês tem uma dificuldade, quando ele vai traduzir número para outra língua, o jeito que eles contam é diferente, sempre dá um tilt. Eu falei, ela contou errado, não é possível. Aí eu voltei lá, ela falou certo.
Aí eu levei uma jornalista, que eu falei, cara, vamos ver, ela não vai mentir pra jornalista. Aí ela falou o mesmo número. Então era assim, eram números muito avassaladores e foi dali que saiu o DeepSeek. É desse lugar. Então tem várias sementes que foram plantadas ali. A região de Hangzhou é a região que mais tem startups de e-commerce do mundo. Que é o pessoal que vai trabalhar na Alibaba, aprende, conhece e funda a sua própria empresa. Aliás, no meu livro, que o Salomão contou para vocês, tem um capítulo que é co-escrito com alguém, que é o Eri. O Eri é um cara que trabalhou na Alibaba e ele fez uma empresa chamada Urbanic, que é tipo vamos chamar assim, parecida com a Shein. Todo mundo conhece a Shein, que você compra aquelas roupas de boa qualidade, muito baratas. E o cara já virou unicórnio, tá bombando. Então, esses celeiros, por isso que eu também tô bem animado com o potencial do Brasil em tecnologia, porque agora a gente já tem várias empresas no Nubank, Mercado Livre, grandes, que o pessoal trabalha ali, aprende, tem capital, enfim. É um pouco isso, é assim. E aí, cara, a real é que se você gosta de aprender, a China é inevitável, porque é tudo tão diferente do que a gente tá acostumado, que você aprende com tudo, com a cultura, com a história. A maneira é muito diferente. São mais de 4.000 anos de civilização continuada. Então, o peso, nosso país aqui, male 500 anos. O peso da tradição nas coisas, você fala, pô, mas pra que isso? E lá tem todo mundo que foi pra China uma vez vai aprender que você pega um cartão de visitas, você tem que dar com as duas mãos. Se você der com uma mão só, não é que o cara vai te dar um tapa na cara ou vai te deletar, acabou. Não. Mas o cara vai falar, pô, esse aqui é o mercado mais competitivo do mundo, é a maior classe média do mundo, o mundo inteiro quer fazer negócio com eles. O cara não sabe nem o básico. Então você perde uns pontos. E a dança do acasalamento empresarial lá é muito diferente do mundo ocidental. Aqui, você vai fazer um negócio, antes de fazer qualquer negócio, até você estava me contando da tua história, da Stock Pickers e como é que chegou aqui, eu imagino que teve muitos advogados envolvidos na entrada, na saída, nos contratos. Lá, o estado de direito, tal qual a gente está acostumado, é muito diferente. Você pôr um advogado para entrevistar aqui, o cara vai contar que a Constituição e tem um monte de lei, mas na prática é muito diferente. Então, antes de fazer negócio, o chinês quer criar confiança. Vou te contar um exemplo que parece meio esdrúxulo, mas lá em 2011, eu morava na China e você contou que tinha uma startup de futebol. Minha startup era trazer jogadores, técnicos, árbitros, médicos da China para o Brasil e passar um período de treinamento na Granja Comari, lá onde a seleção brasileira treina, e voltar com diploma. O chinês é tarado por diploma também. E aí, cara, eu precisei contratar um chinês mais velho e eu fingia que eu trabalhava pra ele, porque eu tenho 38 anos, mas eu sempre tive. Agora eu já tenho cabelo branco, agora eu tô melhorzinho. Mas eu sempre tive, era uma merda, né? Dos 18 aos 25, eu sempre parecia que tive 10 anos antes, 10 anos menos. Então com 25, parecia que você tem 15, é uma merda. Com 28, parecia que você tem 18, é uma merda. Agora com 38, parecia que você tem 28. Agora, é muito bom. Agora eu vou. Mas o pessoal não me levava a sério. Não conseguia. Aí quando eu contratei o chinês e eu trabalhava pra ele, era o brasileiro que trabalhava pra ele, o negócio foi indo. Então são vários detalhes que se você não parar isso... E o chinês é um povo que não é educado. Ele é muito estudioso. Educação é muito diferente de estudo. Mas, por exemplo, a gente antes de conversar aqui comentou de vários amigos em comum. Se eu te perguntar onde eles estudaram, você provavelmente nem sabe a formação deles. Até você comentou da minha formação, mas é um negócio que o pessoal brasileiro cagou. Aonde estudou nosso presidente? Nosso ex-presidente? Nosso ex-presidente? Ou Temer, onde estudou? A gente sabe mais ou menos onde estudou o Fernando Henrique, que ele foi professor e tal. Então não é um negócio que a gente valoriza. A gente vota em alguém sem saber se ela estudou ou se não estudou. Na China o pessoal não vota, mas todo mundo sabe que o atual presidente Xi Jinping é engenheiro, formado em Tsinghua. O ex-presidente Hu Jintao, engenheiro, formado em Tsinghua. O ex-presidente Jiang Zemin, engenheiro. Então, é um país que a vovozinha lá no interior, e a China tem vários problemas, tá longe de ser um local utópico, valoriza demais o estudo. O que ela quer pro neto é que ele seja engenheiro. Se ele for engenheiro. E aí, é muito diferente de educação e estudo, porque você vai pegar um metrô na China. Cara, a gente tem uma coisa que é que a gente nunca vai parecer chinês. O pessoal bate o olho e sabe que você é gringo. Então, eu tô com a minha esposa ou com algum amigo trocando ideia, conversando. Se tiver um espaço, igual tô entre eu e esse microfone, o chinês se mete nesse espaço. Pra nós é um negócio meio não educado.
A gente fez um grupo na China com 20 empresários brasileiros donos de concessionária. Tá tendo uma revolução no setor de carros elétricos aqui e híbridos. E o pessoal a gente foi visitar 7 fábricas, fizemos reuniões com... E aí um bilionário chinês, lista Forbes e tal, nos recebeu, mostrou pra gente o tour da fábrica dele, ele tem um outro segmento, e agora tá entrando em carros elétricos, e no almoção ele meteu 4 arrotos. Aquele do Homer Simpson, de vibrar o... O Barney, né? Sabe aquele que vibra o ar? Você vê a vibração? E o pessoal ficou em choque. Mas na China, isso não é uma coisa... Então, os nossos costumes mais ocidentais são muito diferentes. Então, para quem gosta de aprender, cuidado. Você tá aqui ouvindo de China, cuidado, porque você pode se viciar na China. Se você curtiu esse vídeo, não perca tempo. Na descrição estão o curso Método Prosperidade Financeira e o e-book 101 Dicas para ser mais produtivo. Clique e comece a sua transformação hoje mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal.